Faça um seguro de vida eterna para sua alma. Muitos fazem um seguro de vida para o corpo, já se fica tudo programado, que quando a pessoa vier a falecer o dinheiro do seguro de vida da pessoa falecida, fica pros herdeiros do falecido. Porém a maioria das pessoas do mundo não estão nem um pouco preocupadas com o que vem depois da morte. Deveriam se preocupar sim, porque o que vem depois da morte é eterno. O espírito que mora no corpo humano não morre, só morre o corpo humano. No livro de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, Jesus disse assim: não se preocupem, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse verdade, eu não ia ficar falando para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. E virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, porque onde eu estiver, eu quero que vocês também estejam. Jesus Cristo garantiu que quem passa pelo plano de salvação que Ele mandou, e obedece o evangelho dele até o fim da vida, depois da morte vai ter um lugar reservado no paraíso de Deus, porque Jesus pagou o castigo que o pecador arrependido merecia, derramando seu próprio sangue na cruz do Calvário. Ninguém pode comprar um lugar no céu fazendo penitências. Não adianta carregar uma cruz na beira de rodovia, não adianta ficar andando de joelhos, achando que Deus vai ficar com dó. Não adianta só praticar boas obras, e depois da morte querer exigir de Deus um lugarzinho no céu. Não irá adiantar querer dizer para Deus assim: ó Deus, eu fui muito bom na terra, sabe? Eu ajudei muita gente, dei muita cesta básica pros necessitados. Deus irá dizer assim: no paraíso não se entra por méritos próprios, no paraíso não se entra por merecimentos. É a pura verdade, ouvinte, porque a penitência Jesus já fez. Basta o ser humano reconhecer que é um pecador, se confessar para Jesus Cristo, e se batizar do jeito que Jesus Cristo mandou, e também obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus até o fim da vida. Esse é o seguro de vida eterna, que Jesus prometeu. Quem fizer isso vai morar depois da morte com Jesus Cristo, e não será condenado a ir morar no inferno. Deus deu a liberdade de escolha para cada um decidir onde se quer ir morar depois da morte. É para os que se recusam a se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus. Não terão o direito de morar no paraíso de Deus, e sofrerão o dano da segunda morte. Apocalipse 2, versículo 11. Aquele que vencer o pecado não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 15. Ficarão de fora da cidade santa, os ímpios, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e também os mentirosos. Prezado ouvinte, para você não sofrer o dano da segunda morte, você tem que reservar um lugar no paraíso de Deus em vida. É só Jesus Cristo que tem o poder de te livrar da segunda morte. Faça o que Jesus Cristo mandou, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15.
Jesus disse assim: ensinem o meu evangelho, quem crer e se batizar será salvo do inferno, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, não creia no que os falsos profetas ensinam, eles serão lançados no inferno por ensinarem mentiras, não vá com eles. O inferno existe sim, o lago de fogo existe sim, serão jogados no inferno sim, todos os que não querem obedecer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Não existe purgatório na Bíblia, deuses feitos de gesso não podem salvar ninguém do inferno, imagens de escultura são feitas por mãos humanas, elas não podem salvar ninguém do inferno, depois da morte não tem a segunda chance de se salvar do inferno, a misericórdia de Jesus só vale em vida. Leia na sua Bíblia os versículos que você ouviu falar, ponha em prática na sua vida, depois que você que é um espírito sair do seu corpo. Você vai morar com Jesus no paraíso de Deus, porque você é eterno, então tenha um seguro de vida eterna para a sua alma. Jesus garantiu para os discípulos que ia preparar lugar para eles. Ele vai reservar o seu lugar também. Pense nisso. O Espírito Santo de Deus vai te convencer a reservar um lugar no paraíso de Deus, mas é só você que pode decidir, paraíso de Deus, ou inferno sem Deus. Quem não quiser ir morar no paraíso de Deus, vai morar no inferno, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Jesus disse assim: vocês têm que obedecer a Deus que pode lançar no inferno a alma e o corpo, prova que o inferno existe, prova que o ser humano tem alma, quem quiser ir morar no inferno depois da morte, é só continuar na prostituição, nos vícios do álcool, da maconha, da nicotina, da cocaína, do crack, é só continuar vendo novelas, vendo pornografia, continuar indo nas baladas, nos bailes funk, que no final da vida se chega no inferno, lá no inferno não poderá dizer que não sabia o que tem que se fazer para se ir morar no céu. Deus é amor. Mas também é justiça, a justiça será feita por Deus de acordo com o que o ser humano escolher, então se converta ao verdadeiro Evangelho de Jesus ainda hoje, converse com Jesus, Ele te ouve, só Ele pode salvar a alma da condenação do inferno.